Olha só, tem algumas pessoas que me mandaram mensagem falando assim: Éder, vou fazer um processo seletivo em um hospital e eu gostaria que você me ajudasse no que eu tenho que falar na entrevista, tá? Não faço mais esse tipo de orientação. Fazia no passado, num passado muito distante, eu fazia. Hoje eu faço essas orientações para os meus alunos, né, de cursos fechados. Eu tenho 2 programas, né, o programa Enfermeiros Fora da Curva e o programa TAN, que é os Técnicos de Alto Nível. Por lá eu faço muitas orientações diárias e tenho muitos resultados, muitas aprovações. Então, eu vou contar um pouquinho sobre algumas coisas referente à entrevista de emprego, se é isso que você está procurando, tá bom? Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro. Isso ajuda o canal a crescer, me ajuda a fazer esses vídeos, de passar um pouco de conhecimento e conteúdo para todos vocês, tá bom? Bora lá? Seguinte, olha, você tem que entender que uma entrevista de emprego é um bate-papo. As pessoas estão ali para bater um papo com você. O problema maior de tudo isso é que você nunca foi preparado para isso. Quem te preparou para uma entrevista? O ensino médio não te prepara para nada de entrevista, né? A sua faculdade, o seu curso técnico, não te prepara para isso. Quem é que te prepara para a entrevista? E aí, grande parte das pessoas perdem a oportunidade do primeiro emprego porque não conseguiu se sair bem na entrevista. E aí, aquela pessoa vai colocar na cabeça assim: eu não passei porque eu não tenho experiência, não tenho especialização, ninguém vai me contratar. Para com isso, né? É até chato de tanta gente que fala a mesma coisa e ninguém procura entender que isso não é uma verdade. Por quê? Porque se fosse assim, ninguém que se formava ia conseguir emprego. Porque todo mundo que conclui um curso é recém-formado e não tem experiência e não tem pós-graduação. E por que alguns conseguem e outros não? Ah, professor, essas pessoas conseguem porque elas têm QI. E cadê o seu QI? O que você fez durante 5 anos de graduação para não ter QI? QI é quem te indica. E aí eu sempre falo a mesma coisa, sempre. As pessoas ficam 5 anos na faculdade disputando nota. Tem a galera que quer disputar nota. Tem a galera que não aceita tirar menos do que 9. Tá? Então a galera está disputando nota. Tem a panelinha da frente, a panelinha do fundo, a panelinha do meio, a panelinha dos técnicos de enfermagem. Você acha que eu não sei? Tem. Tem a galera dos novinhos, né? Tem a galera dos técnicos mais velhos. Eu dei aula em faculdade por muitos anos. Eu sei que existem as panelinhas. Ah, você acha que eu não sei? Lógico que eu sei tudo. E aí, todo mundo em panelinhas. Em vez de todo mundo estar unido, criando vínculos entre eles, fazendo trabalhos com grupos diferentes, não é rixa. Nossa, a gente vai apresentar o trabalho melhor do que o outro. Vamos apresentar o trabalho melhor que o outro. E isso você vai perdendo a oportunidade de fazer network. Na verdade, você ganha rixa. Tem gente que odeia uma outra pessoa. Nossa, eu não suporto ver aquela pessoa. Espero que eu nunca vou trabalhar com ele. Por quê? Porque durante a graduação, as pessoas, ao invés de construírem networks, elas construíram egos, tá? Ela começou a fazer ego. Ter ego ali, olha, eu quero ser melhor que todo mundo, eu quero saber mais que todo mundo. Aí tem aquele que é técnico de enfermagem que acha que sabe tudo. Aí tem aquele que né, não é técnico de enfermagem, mas que estuda muito e se acha o CDF. Então essa galera não parou para pensar que todo mundo vai concluir o curso e todo mundo vai passar por processo de entrevista. Se você tirava 10, se você tirava 6, se você era CDF, se você era técnico de enfermagem, tá todo mundo na linha da entrevista e agora? Ninguém treinou, ninguém teve QI. Então, primeiro, tem que ter QI. O QI é só para te indicar para uma vaga. Mas mesmo que você tenha QI, e a entrevista de emprego? Então as pessoas estão lutando errado. As pessoas, ao invés de se preparar para uma entrevista de emprego, essas pessoas estão preocupadas com outras coisas. Elas só vão preocupar com o emprego depois que conclui o curso. Ou no último ano. Entendeu? Ou tem gente que fala assim, não, bobeira, eu vou fazer residência. Aí algumas residências têm entrevista como etapas do processo. Você já parou para pensar que na sua vida inteira a entrevista vai ser num processo?
Então você tem que treinar a entrevista. A entrevista faz parte. A entrevista é um bate-papo. Eu quero te conhecer. Eu quero saber suas habilidades como profissional ou como estudante. Se você vai entrar como residente, eu quero entender suas habilidades como estudante. E aí você tem que treinar essas habilidades. Treinar de verdade, é treinar mesmo. Tem gente que não consegue falar de si próprio. Como que você não consegue falar de você e quer que alguém te contrata? Aí depois você vai achar que é experiência e vai ficar chorando pelos cantos. Não tem que chorar, não. Você tem que falar assim, cara, eu tenho que criar vergonha na cara e estudar estratégia de entrevista. É isso que você tem que pensar. Não é ficar chorando, ai meu Deus, eu vou desistir da profissão. Então desiste, cara. Vai para uma profissão que não tem entrevista. Qual lugar que contrata alguém sem uma entrevista? Tem essa possibilidade? Não tem. Então você tem que treinar entrevista para qualquer cargo que você for pleitear, seja na enfermagem ou não, precisa de uma entrevista. Você tem que treinar isso. Se isso é uma barreira, você tem que treinar isso. Não adianta ficar estudando conteúdo de enfermagem, e aí você já tem lá, nossa, eu já comprei já 1 trilhão de cursos e não consigo emprego. Você comprou cursos que não resolvem o seu problema. Então você tem que resolver o seu problema. Então, a entrevista de emprego é algo que as pessoas deixam para trás. Por que as pessoas mandam mensagem para mim? Porque sabe que se eu orientar, a pessoa vai passar. Eu vou passar a orientação do que de fato, a pessoa do RH, o gestor, que vai contratar ali, quer ouvir. Entendeu? E eu não vou passar orientações para quem não é meu aluno mais. Então, eu estou te dando um alerta. Se prepare antes de ter a oportunidade. Porque quando você ficar mandando mensagem para alguém, me ajuda na entrevista, cara, já era. Você tinha que ter se preparado para esse dia. Aliás, você tinha que estar pronto já para esse dia. Não pegar uma orientação rápida para fazer isso. Então, eu sempre falo, tem gente que vive no risco. No último minuto, ele vai tentar contar com a sorte. Então, a entrevista de emprego é uma técnica que você precisa treinar. Cada pessoa tem uma habilidade para entrevistas. Tem gente que trava, tem gente que é ansiosa, tem gente que esquece tudo, dá um branco. Tem que ser treinado. Por quê? 70% da sua contratação está na entrevista de emprego. 70% da sua contratação está na entrevista. Então, você tem que treinar isso. Então, o que corresponde aos 30%? O seu currículo, os seus cursos que você fez, né, os aprimoramentos que você fez, que você colocou no seu currículo. Então, conhecimento é muito importante, mas na entrevista, você tem que ter conhecimento de entrevista. Você tem que ser treinado para este momento. Então, se você não treinar para este momento, você pode ser expert em enfermagem, ter tirado 10 do curso inteiro, que na hora que chegar na entrevista vai dar ruim. Então, é um conselho do Éder para você, que está aqui, tá? Treine entrevista. Éder, estou trabalhando, já treine entrevista. Treine entrevista. Treine entrevista. Você está trabalhando hoje e amanhã? Não que você vai ficar desempregado amanhã, mas se amanhã tiver uma oportunidade de um cargo de supervisão, tem entrevista também. Você sabe se portar numa entrevista para ser supervisor? Ou para ser coordenador? Ou para ser uma RT de uma clínica? Eu treino todo mundo aqui. Desde vagas iniciantes a pessoas que precisam, né, de um cargo mais alto, né, já trabalha e está pleiteando um cargo interno ali mais alto. Então faça esse tipo de treinamento. Mas o que eu quero te dizer para você que não é meu aluno? Tá? Eu não estou te convidando para você ser meu aluno, não estou fazendo esse vídeo com esse intuito. É só para você entender que você precisa treinar. Pessoas que estão no mercado de trabalho estão treinando para conquistar a vaga. Então são vagas, as pessoas treinam para fazer isso. Vou só para finalizar esse vídeo, só para vocês entenderem. Eu tenho um amigo do Banco do Brasil, ele é executivo do banco, né? Ele trabalha na central do banco, ele não trabalha em agência. E ele só tem um cargo acima dele para ele zerar o topo da carreira dele. Ele já tentou 4 vezes, tá? Ele não consegue passar. E assim, ele fala, Éder, não tenho tempo de treinar as habilidades necessárias para o cargo acima. Então ele tem que treinar para passar. Então, ou seja, e a galera que geralmente passa, essa galera contrata mentores ali específicos, né, para o cargo do banco ali, contrata mentores ali, aquele mentor ajuda aquela pessoa para que aquela pessoa possa performar bem na entrevista. Você entendeu? Então vamos lá. Executivos contratam pessoas para eles se darem bem. Você não vai contratar ninguém, ou você não vai correr atrás de estudar a entrevista e quer contar com a sorte, reclamar de quê e reclamar da experiência? Vai lá, hein?
Centenas de alunos aqui da prática de enfermagem conseguiram seu primeiro emprego sem experiência, tá? Mas é muito mesmo. É só sair lá na Enfermeiros Fora da Curva, técnico de alto nível, pra você ver a quantidade de pessoas. Isso foram só os que me mandaram os resultados. Tem gente que ainda não me mandou. Beleza? Então, fica alerta aí. A entrevista tem que ser treinada.